Nessa questão financeira e tal, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu fazia estágio, recebia lá muito pouco também, mal dava pra me manter, enfim. E aí eu falei com o Gustavo, falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu falei, cara, o que eu sei fazer, além né, dos estudos ali, o que eu sei fazer? E aí eu lembrei da minha mãe, né, porque nos meus aniversários no interior, minha mãe fazia muito brigadeiro, cajuzinho, docinho de leite ninho, que era o padrão, né, e eu sabia fazer brigadeiro. Eu falei com o Gustavo, falei, cara, eu sei fazer brigadeiro. Então, vou começar a fazer brigadeiro pra vender na faculdade, para poder ajudar, né, com essa despesa e tal. E aí, de fato, eu fiz, né? Fui no supermercado, fiz as primeiras compras ali. Eu lembro que a minha primeira leva de brigadeiro, eu fiz brigadeiro e leite ninho. Eu lembro que minha primeira leva deram ali aproximadamente 40 doces, e na época dava para vender doce a R$1, hoje não dá mais, né? Não se tem lucro com esse valor, mas na época dava para vender. Fiz ali o cálculo do custo e tal. Sei lá, meu custo ficava ali uns 40 centavos por docinho, falei, vou vender a R$1. E aí, eu comecei a vender. Levei esses primeiros 40 doces para a faculdade, e cheguei em casa sem nenhum doce, né? Vendi todos. E aí as pessoas gostaram do meu doce, do meu brigadeiro, do meu leite ninho. E aí no dia seguinte eu fui lá, né, com a venda, comprei um pouco mais de ingrediente, fiz um montinho, montão. Quem é do digital aí, né, já deve ter ouvido esse termo. Então, literalmente, eu comecei com um montinho, montão. Do digital. Peguei uma verbinha pequena, fiz os primeiros 40 doces, vendi. No dia seguinte fui lá, comprei mais ingrediente, levei mais doces no dia seguinte. E aí eu fui aumentando essa quantidade de doces que eu levava a cada dia. E a cada dia que eu aumentava a quantidade de doces, eu vendia tudo. E aí eu comecei a ficar empolgada, né? Porque aquilo ali foi uma forma de ver o dinheiro todo dia. Então, nessa época, essa grana do brigadeiro, do leite ninho, ajudou muito, porque a gente tomou uma decisão de mudar de casa na época, né? Foi até uma época que a gente morava junto, a gente decidiu também ir morar só nós dois. Cara, as pessoas gostavam muito do meu brigadeiro. E aí eu comecei a levar cada vez mais. Até que chegou um dia que eu estava levando 500 doces para vender todos os dias. Levando não, eu fazia tudo, né? Na verdade, eu saía, comprava os ingredientes, eu fazia os doces, eu enrolava e eu saía pra vender à noite. E aí, eu lembro que no estágio ainda, nessa época? Nessa época, não, aí nessa época eu saí, aí eu resolvi, deu tão certo... Essa história é muito boa. Que eu resolvi sair da CPM Braxis na época, eu falei, cara, vou dedicar ao brigadeiro. E aí, nessa época, eu literalmente comecei a empreender, dali pra frente eu nunca mais trabalhei pra ninguém. E você tava estudando? E tava estudando ainda. Ainda? Tava estudando. Aí, nessa época, o que eu fazia? Então, durante o dia, eu comprava as coisas, produzia os brigadeiros, fazia os 500 sozinha, saía pra faculdade e aí eu vendia no intervalo. E eu lembro que eu estudava na UNA, ali no Barro Preto, eram 20 andares, né, de prédio, e aí, na hora do intervalo, eu saía andar por andar, subindo ali, escada, indo de sala em sala e vendendo os brigadeiros. E aí eu consegui, né, as pessoas começavam a me procurar. Então, eu tava vendendo muito brigadeiro por dia. Conta um pouquinho do financeiro desse... Quanto que custava cada brigadeiro? Nessa época, custava R$1 cada brigadeiro. Então, a gente estava vendendo R$500 por dia, aproximadamente. R$500 por dia. Lembra da margem de lucro na época? Então, era uma média de 40 centavos cada brigadeiro custo, né? Então, ficava uns 50%, 60% de lucro ali. De margem, e eu lembro que chegou... E aí, chegou uma época que eu comecei a precisar de um carro, né? Aí, beleza. Vamos lá. Vamos por partes. Vamos por partes. Aí, eu estava fazendo faculdade... E aí, a faculdade eram 5 períodos, análise, desenvolvimento de sistemas. E eu estava no 4º período da faculdade. E aí, eu também, como em ciências atuariais, entendi. Falei, cara, eu me dava bem nas matérias, mas eu falei, cara, TI não é o que eu quero pra minha vida. Eu não me vejo trabalhando Ela me via trabalhando com isso. Eu via o Gustavo trabalhando. Ela via os perrengues, os chabu que eu segurava. E também as matérias que foram chegando ali no 4º período. Eu falei, cara, eu não me vejo, né, vivendo disso. E aí, eu tomei a decisão pela 2ª vez de abandonar a faculdade. Então, eu abandonei a faculdade lá em Ciências Atuariais, no 6º período, que eram 8. E eu tomei a decisão de abandonar a faculdade no 4º período de 5. Eram 5 pra formar. Eu abandonei no 4º. Porque, cara, eu olhei pra aquilo e falei, cara, não faz sentido eu ficar até o 5º só pra ter um diploma, sendo que eu não quero isso pra minha vida. E sendo que o brigadeiro já estava me dando muito mais retorno. E aí, eu acabei abandonando a faculdade. As pessoas, enquanto eu tava estudando ainda, o pessoal começava a me chamar na sala pra comprar o brigadeiro. Então, eu tava assistindo a aula, o pessoal chegava ali na porta e falava assim, quero doce. Aí eu tinha que sair da sala pra vender o doce. Então, eu falei, cara, não tá fazendo sentido. O brigadeiro tá fazendo muito mais sentido. E aí, eu resolvi abandonar. E aí, eu tomei a decisão de fato, mergulhar de cabeça ali. Aí, eu lembro que na época a gente mandou fazer uma mesinha de madeira, né? Pra gente poder... Bonitinha. Pra eu poder vender. E aí, a minha decisão foi de começar a vender na porta, né? Como eu não era mais aluno, podia ficar subindo, né? E descendo a faculdade. E aí, a gente começou a precisar... A gente tinha, na época, um Audi A3, né? O apartamento era pequeno. Eu falei, cara, vou comprar um carro. Audi A3 que a Natália destruiu no nosso ele. noivado. Mas isso é história pra uma outra fora. Verdade.
E aí a gente tomou a decisão de Era comprar... xodó, cara. Que carro era o meu xodó? Eu ralei tanto pra comprar. E aí o porta-mala era pequeno, e aí a gente decidiu comprar uma estrada. Então foi o meu primeiro carro que eu comprei com dinheiro do brigadeiro. Exclusivamente do brigadeiro. Então nós compramos uma Fiat Strada. Aí eu lembro que eu guardava, né, a mesinha de madeira, eram uns engradados de... Engradado normal mesmo, né? De que eu plástico, levava né? as caixas de Tudo doce bonitinho, e tal. tudo organizadinho. Aí eu chegava na porta Aí da já faculdade... tinha identidade visual, já aí eu mandei tinha fazer. embalagem personalizada, já tinha os combos, Aí a gente criou cartãozinho, o plano de mundo dos fidelidade. docinhos. Era Aí o negócio já tava com uma outra Isso. cara, já não era mais uma menina que ficava descendo de escada lá 20 lances para poder vender brigadeiro numa vasilhinha de plástico, a vasilha de plástico, né? Não, a gente já tinha criado identidade visual, achado o nome, já tinha perfil no Facebook, já tinha programa de fidelização, já tinha caixinha personalizada. A gente mandou fazer logo, né? Chamava Mundo dos Docinhos. E a logo era um coraçãozinho, assim, com uma mordida. Rosinha e branquinho, Era lindo, bonitinho. cara. Era E muito, aí, era aí fera. de fato, começou a ver empreendedora. Eu falei, cara, vamos fazer isso. É um negócio, né? Vamos ter esse olhar de negócio. Aí fizemos cartão fidelidade, a pessoa enchia o cartãozinho, ganhava uma caixinha e tal. E aí mandei fazer blusa e tal, tudo organizadinho. E aí comecei a todo dia. Chegava na porta da faculdade, abria a banquinha dela lá, mesinha, bonitinha, descarregava o carro, montava tudo organizadinho. Organizava os 500, doces, tava 600 tudo brigadeiros bonitinho, assim. Em cima da mesa. E aí eu comecei a variar, era só o brigadeiro tradicional, leitinho. Aí eu comecei a fazer brigadeiro com confete, com aquelas bolinhas crocantes. Aí comecei a fazer umas misturas. Aí comecei a levar caixinha, Nossa, montei caixinha, a galera bom demais. começava a comprar as caixinhas pra dar de presente e tal. Encomendava centro de doce comigo. E aí, cara, olha que interessante, né? Eu saí da faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. É do caralho. Montei minha banquinha lá, vendia pra caramba, o pessoal já me conhecia. E aí, um dos professores da faculdade que dava aula de empreendedorismo me chamou pra dar uma palestra na faculdade sobre empreendedorismo. Então, olha que legal. Aí né? a Natália chegou lá e falou: eu recomendo vocês largarem a faculdade. Foi a primeira frase dela. Larguei duas vezes. Mentira, brincadeira. Mentira. mas assim, como é que o mundo dá voltas, né? Olha que legal. Eu abandonei a faculdade e depois fui chamada para palestrar lá sobre empreendedorismo. Então, assim, teve muita coisa aí com o Brigadeiro. O Brigadeiro, de fato, mudou a nossa vida, o mundo dos docinhos, Mudou. né? E aí o que começou a acontecer? A visão empreendedora. Eu falei, cara, eu quero vender mais. Como é E que aí a gente escala? como é que escala isso, né? E aí- Naquela época a gente nem usava esse termo escala, a gente nem sabia E aí dessas a gente questões. optou por começar a ir para a porta de outras faculdades da UNA. A gente sabia que precisava ampliar, Eu vendia no Barro Preto, aí a gente começou a ir para Goitacazes, Contratamos pessoas. contratei gente para ficar em cada portinha lá. Depois eu fui lá para a UNA da Rádio Da Rádio Agabag. Agabag. E Natália ia, abria o ponto, colocava alguém no ponto que já Isso. estava consolidado. Ela aí abria o ponto novo, fidelizava e ela colocava alguém naquele ponto já. Sim. Cara, aqui funciona assim, o perfil é um pouco diferente do cliente. Aqui a pegada é essa, olha pra você ver, né? De uma faculdade para outra, a região às vezes mudava o perfil de consumo do cliente. Aí a gente adaptava a linguagem, adaptava algumas coisas. A gente já tinha essa natureza de observar as coisas e falar, cara, eu preciso me adaptar, não é tudo a mesma coisa, não é tudo igual. A venda aqui é um pouco diferente, o ticket para esse aqui tá um pouco alto. Então a gente começou a entender um pouco mais de negócio, de gestão de negócio, de tomada de decisão.